Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo de daqui pode tomar o seu assento. Mas toma o seu assento glorificando o nome poderoso do Senhor. Declarando que o Senhor é bom. O tempo todo. Deus é bom. O Deus de gerações está aqui nessa noite. E eu tenho uma palavra para o teu coração. O Senhor falou comigo através dessa palavra algumas semanas atrás. E eu estou com o coração queimando para entregar aquilo que o Senhor tratou comigo. E eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo, Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Quem abriu diz glória a Deus. Aleluia. Acompanhe comigo, por favor. A palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Não, você tem que falar bem alto. Os dias são... Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Será que você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. O Senhor me deu esse tema, a geração Screw. Se eu estou falando certo em inglês. Alguém que fala melhor. E o subtema dessa pregação, Deus falou comigo: não dê o seu tempo ao diabo. Quando a gente fala de juventude hoje, a gente fala sobre tempo. Você ser jovem hoje é você achar que você tem muito tempo. E um dos sinônimos da juventude é tempo. É ter muito tempo. Mas o que precisamos entender nessa noite, o que você precisa entender, Rocket, é o momento da palavra, e o Senhor quer falar contigo, é que o diabo, ele não vai precisar roubar a sua vida. O diabo, ele só vai precisar roubar o seu tempo. Como assim, pastor? Quando a gente fala de juventude, e eu sou jovem, eu tenho 2 filhos, tenho 30 anos, mas sou jovem. E um sinônimo da juventude é o tempo. Você tem tempo, você consegue gerir o seu tempo, você tem tempo para muitas coisas. Mas a gente tem que entender que na geração atual, o diabo, ele não precisa te destruir, ele só precisa te distrair. Ele não precisa te destruir, ele só precisa roubar o seu tempo. E uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: com que você tem gastado o seu tempo? Quanto tempo você passa no celular por dia? Quanto tempo você abre o Instagram por dia? Passa para um vídeo, passa para o outro, passa para uma mensagem, passa para outra. Quando percebe, já passou 1 hora, 2 horas, ou ainda mais perigoso, nem percebe que o tempo passou. Mas existe uma realidade que eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo, é que o tempo, ele não volta mais. Aquilo que você viveu quinta-feira, 14 horas da tarde, não volta mais. Aquilo que você viveu no eclipse, não volta mais. Só vai acontecer o novo eclipse daqui a não sei quantos anos, não volta mais. Quem viu, viu, o tempo passou. Quando você sente, já passou o tempo. Mas é aqui que está o problema.
aquilo que você chama de passou o tempo, Deus está chamando na tua vida de propósito. Porque o meu Deus não é um Deus que perde tempo. Eu quero que você saia daqui também entendendo isso. Quando Ele te criou por um propósito e te deu o tempo que você tem para viver por um propósito. Aquilo que eu e você acha que é passar tempo, para Deus é passar o propósito. Mas eu creio no nome de Jesus que aqui nessa igreja, nessa noite, está uma geração que não vai deixar passar o propósito, não vai deixar passar o tempo, não vai deixar passar a estação. Você veio aqui nessa noite para Deus te dizer: eu te dou o tempo, mas o meu tempo na tua vida é chamado de propósito. E como você tem vivido esse propósito? Entenda, dinheiro você recupera, oportunidades às vezes recupera, uma casa às vezes você pode reconstruir, mas o que passou acabou. E a palavra diz que Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 5, ele diz assim aos Efésios: ó, redimi o tempo. Redimi o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Paulo estava simplesmente falando para os Efésios: organize melhor o seu tempo. Existe uma batalha que não é só agora, mas desde aquele tempo em Efésios, que o inimigo quer roubar teu tempo, meu irmão. Ele quer roubar o teu e o meu tempo. Existe uma batalha espiritual pela maneira como você utiliza os seus dias. Existe do momento em que você acorda ao momento em que você fecha os olhos para dormir. Existe uma batalha do inimigo querendo fazer você perder o foco entre o propósito de Deus sobre a tua vida e como você deve gastar o seu tempo. E nessa geração, é uma geração que não consegue ficar às vezes 30 segundos sem um estímulo. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz uma pesquisa. E scroll significa rolar a tela, passar o feed. Não gostou, passa. Não interessou, passa o dedo. Está entediado, passa. Está triste, passa. Está ansioso, passa. Está sozinho, passa. E sem perceber, você começa a treinar o seu cérebro para nunca permanecer. Mas aqui existe um problema. Sabe por quê? Porque quem não permanece não agrada o Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha com aquele que permanece. Você quer ouvir Deus? Juventude, jovens, adolescentes, Deus te trouxe aqui para te dizer: permaneça. Você quer ser cheio de Deus? Deus te trouxe aqui para te dizer: permaneça. Como assim? Quer conhecer a palavra? Permaneça. Quer desenvolver o seu chamado? Permaneça. Quer aprender a orar? Permaneça. Quer aprender a amadurecer? Permaneça. Mas só que estamos vivendo uma geração que foi ensinada a passar. Se não prende a minha atenção nos primeiros segundos, eu vou embora. Isso é o que está a afetar a nossa vida espiritual. Mas se você perceber, estamos numa geração que diz assim: eu orei por 2 minutos e Deus não falou comigo. Sabe por quê? Porque o seu cérebro está treinado a você querer e Deus fazer. Mas o meu Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele fala conforme a sua vontade, o seu querer. E Deus te trouxe aqui para te dizer: continua orando. Se Deus não falou, permanece orando. Se Deus não direcionou, permanece crendo. Se Deus não mandou, continua parado. Mas existe uma pressa pelo imediato. Orei por 2 minutos, Deus não falou comigo. Começa um propósito, abandona. Começa a ler a Bíblia e para. Começa a servir, desiste. Por quê? Porque você está treinando o seu cérebro para consumir, mas não para permanecer. Você está treinando o seu cérebro
para simplesmente até o momento em que está lhe agradando servir, ou você está ali numa vibe, uou, legal, não, o Tiago é legal, a Isa é legal, o pastor Gustavo é legal, vou continuar aqui, vou continuar servindo, mas a partir do momento que isso não é mais favorável a você, não é mais interessante, você não quer mais, você passa. Mas Deus está te dizendo, eu quero uma geração que permaneça. A geração de Isaac, de Abraão, de Jacó, foi uma geração que permaneceu. Permaneceu, sabe por quê? Porque entendia que o tempo era propósito, não simplesmente para passar. O tempo era propósito. Mas eu creio e quero profetizar nessa noite que aqui nessa igreja existe uma geração, no dia 14 de agosto de 2026, que apenas não quer consumir, mas quer permanecer. Que não apenas só quer a mão de Deus, mas quer o coração de Deus. Que não apenas só quer as bênçãos do Senhor, mas quer também o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque quem permanece conhece o coração e não só as mãos. Mas entendendo o que Paulo fala, os dias são maus, como lá em Efésios, hoje também. Porque os dias são maus? O que ele está dizendo? Que o inimigo, ele não mudou. O que o inimigo fazia em Efésios para roubar a atenção daquela juventude, daquela igreja, daquele lugar, ele faz hoje. O calendário de Satanás é mau. Paulo estava alertando os efésios, dizendo assim: existe aqui uma realidade espiritual acontecendo ao redor de vocês. Entendam, os dias são maus. Existe uma disputa pelo seu tempo, existe uma disputa pela sua atenção, existe uma disputa pelo seu coração. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia vai dizer: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então eu quero fazer uma pergunta para você, jovem, nessa noite. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração, Legacy? Onde está o seu coração, Rocket? Porque talvez seja fácil descobrir até onde está o seu coração. Sabe como é fácil? É só você olhar para onde você está colocando o seu tempo. Aonde estiver alocado o seu tempo, ali está o seu coração. É só você olhar aonde você está colocando todos os seus dias, suas forças, seu entendimento, os seus dons. Onde você está olhando o que você está fazendo com o seu tempo, com aquilo que você sabe, com aquilo que Deus te deu. É lá que está o seu coração. Mas a Bíblia vai falar que só existem dois caminhos. Eu quero falar para você nessa noite: só existe o céu ou o inferno. E nesse percurso, o diabo ele não vai precisar te destruir, como eu já falei, ele só vai querer te distrair. Ele só vai te distrair, por quê? Porque a Bíblia fala que existe um caminho largo, mas também existe um caminho estreito. E uma das grandes estratégias de Satanás não é necessariamente fazer você dizer: eu não quero Deus. Porque tem muitos que acham assim: não, mas eu nunca disse que eu não quero Deus. Eu até vou no culto Legacy, eu até vou no Rocket e tal, eu tô lá com a galera e tal. Eu quero Deus. Mas as tuas atitudes diariamente é o que vão dizer se você quer Deus ou não. As tuas atitudes diariamente vai dizer se você está trilhando um caminho largo que leva à perdição ou um caminho estreito que leva à vida eterna. Então, o inimigo, ele não vai fazer você necessariamente dizer que não quer Deus. O que é que ele vai fazer? Simplesmente, ele vai fazer você dizer a palavra do século. Depois eu orodepois eu leio. Depois eu sirvo. Depois eu vejo esse vídeo. Depois eu vou na igreja.
Ah, depois eu busco. Ah, depois eu mudo. Ah, depois eu entrego a minha vida. E você dando depois para Deus, enquanto Deus está te entregando o agora, para tudo aquilo que rouba o seu tempo. E talvez uma das palavras mais perigosas dessa geração para os jovens seja a palavra depois. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o tempo que tem. Eclesiastes vai dizer que, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós não sabemos o dia que nós temos. Quantos dias nós temos, nós não sabemos. Salomão vai dizer, Salomão diz, quando você estiver velho, lembre-se de Deus. Ele diz assim, nos dias da tua mocidade. Não é o contrário, por quê? Porque juventude não é apenas uma fase da vida. A juventude é uma janela de oportunidade. É quando você tem força, é quando você tem tempo, é quando você tem visão, é quando você tem propósito. E Deus está levantando uma geração que não diz depois, mas uma geração que diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me. É o tempo em que você tem a capacidade de aprender, a capacidade de servir e a capacidade de influenciar. Então, quando Salomão diz assim: lembra-te do dia da tua juventude, ele está dizendo: entrega os melhores anos da tua vida para quem sabe guiar esses dias. Aleluia. Eu creio demais que existe uma geração que está entregando o seu tempo ao Senhor, que está entregando os seus talentos ao Senhor, os seus dons ao Senhor, os seus sonhos ao Senhor. Eu vejo aqui, eu vejo cada jovem cheio do Espírito Santo. Eu converso muito com o Bruno, o Bruno Firmo, eu falo para ele: nossa, eu quero muito treinar e estar perto da próxima geração de pregadores da palavra. Você é um pregador da palavra, será que você recebe? Eu quero muito treinar e estar perto dos próximos avivalistas dessa nação. Eu quero declarar: esse avivalista é você, é você. Existe uma pressa do Senhor sobre uma geração que permanece, mas não diz depois. Se você olhar para Daniel, a história de Daniel vai dizer que Daniel não estava em Jerusalém. Onde é que Daniel estava? Na Babilônia. Ele estava dentro de uma cultura que não conhecia o Deus de Israel. Mas a Bíblia vai falar em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Meu Deus, isso aqui é poderoso. Sabe por quê? Porque Daniel não podia controlar a Babilônia. Deixa eu te dizer, jovem, você não pode controlar a fofoca que existe no seu trabalho, mas você pode controlar você, a sua língua, a sua boca. Você pode controlar você, o Espírito Santo que está dentro de você. Deixa eu te falar, Rocket, você não pode controlar o que teus amigos fazem na escola, mas você pode controlar você próprio. Daniel estava na Babilônia, mas ele disse assim: eu escolho não me contaminar. Ei, Deus está te dizendo: não importa se você está na Europa e aqui é tudo fácil, droga, bebida. Deus está te dizendo: eu te chamei para não se contaminar. Como, pastor, não me contaminar numa geração que, se eu pego o metro ou vou no bairro alto, tem droga, tem álcool, tem prostituição? Como Daniel na Babilônia, ele não comeu os manjares do rei. Sabe por quê? Daniel remia o tempo dele ao Senhor. Ei, eu escolho não me contaminar. Ah, cadê a geração que não se contamina com esse mundo? Ah, cadê a geração que é o sal da terra? Ah! Daniel não controlava a Babilônia. Não conseguia. Você não consegue controlar onde você está, a cultura, o jeito, mas deixa eu te dizer, você consegue controlar o seu coração, porque dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Daniel não conseguiu controlar aquilo que a Babilônia fazia, mas ele controlava suas decisões, ele não podia controlar o ambiente, mas ele controlava o que é a sua fidelidade.
Você não precisa sair da sua geração para ser santo dela. E eu vou repetir, pega essa palavra no nome de Jesus. Você não precisa sair da sua geração para ser santo nela. Deus está te dizendo, no meio de uma geração corrompida, eu estou olhando dos altos céus e procurando os Daniéis, os Sadraques, os Mesaques, os Abidnegos. Eu estou procurando aqueles que não se contaminam. Ah, meu Deus, que não se contaminam. Deixa eu te falar, você vive no mundo, mas o mundo não vive em você. Você vive no mundo para influenciar Cristo, para viver Cristo, para falar de Cristo e dar meu tempo às coisas de Cristo. Não se contamine com a sua geração. Talvez o mundo vai dizer, mas todo mundo faz. Mas todo mundo está no celular, mas todo mundo está viciado, mas todo mundo assiste, mas todo mundo fala, todo mundo pensa, todo mundo vive. Daniel também lá na Babilônia poderia ter dito, mas todo mundo está comendo, eu vou comer também. Mas ele disse assim, eu não vou me contaminar. Você precisa ter coragem para falar. Todo mundo faz, mas eu não. Todo mundo faz, mas eu não. Todo mundo faz, mas eu não. Tenha coragem. Todo mundo faz, mas você não. Você vai entregar o seu tempo a Jesus. Todo mundo pode conhecer as tendências, mas você quer conhecer a palavra. Todo mundo pode passar horas consumindo conteúdo, mas você vai produzir os frutos do Espírito. Aleluia. Deus está buscando essa geração que quer prosseguir em conhecer a Ele. E o que você faz com o seu tempo revela o que você valoriza. Voltando para Efésios, Paulo vai dizer, redimir o tempo, remir o seu tempo. Remir significa resgatar, aproveitar, recuperar a oportunidade. A pergunta que você tem que fazer não é quanto tempo eu tenho. A pergunta é, o que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Você não vai perguntar quanto tempo eu tenho, não. Você vai perguntar, o que é que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Porque Deus está te dando mais tempo, mas não é para desperdiçar. É tempo para você usar diante dEle. E é essa geração que Ele busca. Chegou a hora de mudar o foco do seu tempo. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero usar a sua vida. Sabe o que eu acho engraçado? É que às vezes a gente olha na internet, a gente vê as pessoas sendo usadas por Deus e a gente fala assim, nossa, uau, aquele jovem, aquele líder, aquele adolescente está cantando, sendo usado. Mas a gente nunca diz assim, Senhor, eu também quero ser usado. E esse é o cerne da minha pregação nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer, sabe o teu tempo, eu vou começar a usar para a minha glória. Ei, você está vendo a minha igreja sobre a terra? É sobre você e o seu tempo que eu quero usar para propagar a minha palavra. Deus está chamando uma geração que não desperdiça o tempo, mas aproveita o propósito. Eu vou repetir para você pegar. Deus está chamando uma geração que não desperdiça o tempo, mas aproveita o propósito de Deus. E deixa eu te falar, sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Ei, jovens, eu vos chamei porque sois fortes e já vencestes o maligno. Ei, Deus está te dizendo, ei, eu já coloquei em você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e estou te dando autoridade. Te dando autoridade para você começar a usar o seu tempo
para fazer a minha vontade. Deus está te chamando para você parar de assistir e começar a viver. Deus está te dizendo, você não nasceu para ser espectador do que Deus está fazendo. Você nasceu para participar do que Deus está fazendo nessa geração. Ei, eu acredito que Deus está levantando uma geração que vai devolver tempo para Ele. Uma geração, não uma geração perfeita, entenda, mas uma geração disponível. Não uma geração que nunca erra, mas uma geração que se arrepende. Não uma geração que conhece todas as tendências, mas uma geração que conhece a palavra, que vive a palavra, que caminha na palavra. Meu Deus, Deus está levantando essa geração. E eu lembro o tempo da minha juventude, eu dizia assim, Senhor, eu via aqueles que vieram antes de mim pregando, e eu dizia assim, Senhor, será que um dia eu vou pregar? Será que um dia o Senhor vai me usar? E talvez o seu pensamento é esse. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus quer te usar. A partir de hoje Ele já está te usando. E Ele não precisa te dar um microfone e um altar. Ele vai te usar na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, com o teu irmão, com o teu primo, com o teu tio. É muito bom ser crente aqui, mas Deus está despertando uma geração que é crente lá fora, que abre a Bíblia lá fora, que ora lá fora, que expulsa demônio lá fora, que traz para dentro da igreja para ser cuidado. Ei, você não fala de avivamento? Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero avivar a tua vida. Eu quero avivar você. Eu quero que você seja cheio. Fulano orou e Deus curou. Deus está te dizendo, você a partir de hoje vai começar a orar e eu vou usar as tuas mãos. Porque não é sobre você, é sobre o meu espírito. Não é sobre você, é sobre estar disponível para Deus usar. Mas Deus está levantando uma geração que não é perfeita, mas que é disponível. E eu vou repetir, uma geração que nunca erra, mas uma geração que se arrepende. Uma geração que não conhece todas as tendências do Instagram e do TikTok, mas que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Era lindo no meu tempo, os adolescentes com a Bíblia debaixo do braço, a gente ia para todo canto. Onde a gente chegava, as pessoas identificavam, ele é crente. E eu não tenho nada contra a Bíblia no celular, pode usar. O que eu estou falando aqui é um exemplo onde as pessoas chegarem, ela tem que identificar Cristo antes de você. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Quando você chegar no seu trabalho, as pessoas têm que ver, aconteceu um problema, chama fulana para orar, porque daí você vai estar evidenciando Jesus. E é isso que Ele quer para essa geração. Não é uma geração que evidencia a dancinha no TikTok, mas é uma geração que evidencia Cristo. É uma geração que evidencia Jesus. Deu errado, pede para fulano orar. Alguém se machucou, ora aqui por cura, ciclano. Deus quer essa geração, e eu creio que essa geração foi encontrada aqui nessa noite. E se eu fosse você, e se você faz parte dessa geração, eu quero que você se levante no seu lugar. Eu quero que você tome posse da palavra que você recebeu nessa noite. Você vai parar de andar. Você vai parar de andar no raso. Deus vai fazer você transbordar. Agora Deus está te dizendo nessa noite, tenha coragem. Tenha coragem para carregar.
Meu pai sempre falava assim: Gustavo, quando você estiver na rua, você tem que entender uma coisa. Você não carrega simplesmente o seu nome, você carrega primeiramente o meu nome. E eu entendia isso. Eu quero dar essa lição para você, Rocket. Quando você estiver na rua, você não carrega apenas o seu nome, você carrega o nome dos seus pais. Quando as pessoas te verem fazendo coisa que não deve, vão dizer assim: olha o filho de fulana. E eu entendi isso. Eu andava na rua dizendo assim: não posso, porque alguém vai dizer assim: olha o filho do presbítero Anderson. Mas quando meu pai me ensinou isso, eu entendi ainda um peso maior. Que quando ele me falou isso, o Espírito Santo disse no meu coração: assim como você anda na rua levando o nome do seu pai, sobretudo você anda levando o meu nome. Não me envergonhe nos lugares, não me envergonhe na rua, porque acima do seu pai está a minha autoridade sobre a tua vida. Porque eu já disse na minha palavra: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Ei, Deus está te dizendo, geração santa, não envergonhe o nome de Jesus na rua. Ele está te levantando para você manifestar os frutos do Espírito onde você passar. E eu quero profetizar nessa noite: que se levante os pregadores da palavra, que se levante os evangelistas dessa nação, que se levantem os missionários, que se levantem os intercessores, que se levantem os adoradores dessa nação. Eu profetizo que se levantem os jovens que vão carregar o evangelho para as universidades, para escolas, para o trabalho, para as ruas, para as redes sociais. Que se levante os Billy Grahams dessa geração. Jovens que vão entregar os seus melhores anos ao Senhor, jovens que vão entregar os seus melhores anos a Deus. Que se levantem os avivalistas sobre Portugal. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Que se levantem os avivalistas. E se você carrega uma palavra profética sobre a sua vida, se você já entendeu que você tem dom, que você carrega um dom, eu já recebi, eu sei que eu sou um evangelista, eu sei que eu sou um profeta, eu sei que eu sou um missionário. Eu quero que você saia do seu lugar como um ato profético nessa noite. Deus está te levantando para essa nação. Deus está te levantando para essa nação. Se você tem, escute isso. Se no seu coração está queimando com essa palavra, e você estava pensando no seu lugar: meu Deus, eu quero que o Senhor me use. Me usa, Jesus, usa o meu tempo. Eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui na frente enquanto cantamos essa canção. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se Os pastores, líderes, intercessores podem orar em posição de mão. Você vai orar por ativação. Esse é o comando: ativação do Espírito, de dons. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual.
Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro Fome e sede, fome e sede da palavra, Jesus. Vai derramando, fome e sede. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu, e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja ativa dons, ativa ministérios, que se levantem os evangelistas dessa nação, que se levantem os intercessores, que se levantem os profetas, que se levantem os avivalistas. Levanta dentro da escola, levanta dentro da faculdade, levanta dentro da universidade. Levantem-se, geração. Receba a porção dobrada do Espírito. Queimar, derrama mais o teu Espírito, Jesus. Fome e sede da palavra, fome e sede da palavra, fome e sede da palavra. Nós profetizamos a ativação. Ei, você vai criar o desejo no seu coração de pregar o evangelho na sua escola. Deus está despertando no seu coração. Você vai abrir a boca e você vai começar a falar de Cristo. Deus está despertando no seu coração. Você vai pregar para outras pessoas. Você vai orar sobre outras pessoas. Deus está te levantando. Deus está te levantando. Deus está te levantando. Levanta. Desperta a igreja em oração. De novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro Fogo e glória, seja ativado. Não detenha. Transborde da presença. Seja ativado. Espírito Santo, nós profetizamos.
Há uma geração se levantando nessa noite. Deus está te levantando para pregar nos lugares. Deus está te levantando para pregar. Você vai ser um evangelista sobre essa terra. Você vai trazer outros jovens perdidos. Deus está te levantando. É você mesmo, é você mesmo. Eu não volto atrás com a minha palavra. Enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Flua do Espírito. Nós quebramos agora toda palavra mentirosa que foi lançada sobre a sua vida e seu ministério. Nós cancelamos agora todo jugo que foi lançado sobre você. Você vai fluir em Deus. Você vai crescer. Deus vai te usar. Você vai começar a dar seu tempo ao Senhor. Meu Deus, meu Deus. Essa geração traz de volta a visão onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta Jesus, essa geração, levanta Jesus, traz de volta, traz de volta onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Vai levantando, Jesus, essa geração. Que se levantem os avivalistas de Portugal. Que se levantem uma geração que não se contamina. Uma geração que decide não se contaminar com o mundo. Espírito Santo, eu clamo agora pelo fogo do Espírito. Vai consumindo toda palha corruptível, vai limpando agora. Meu Deus, Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu não me esqueci daquilo que eu te prometi no teu chamado. Deus está te dizendo aqui nessa noite: eu te entreguei o teu chamado, e um dia eu vou voltar e eu vou te perguntar: eu te entreguei o teu chamado, o que você fez com o que eu te entreguei? Deus está te dizendo: eu não esqueci daquilo que eu te prometi. O seu chamado não morreu. Não morreu, ele está reacendendo uma chama no teu coração. Meu Deus, Deus está dizendo a alguém aqui: você vai voltar a cantar. Você se frustrou, mas você vai voltar a cantar para mim. Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite: os homens te feriram, mas eu não. Volta a entoar canções de louvores a mim. Deus está te dizendo: eu vou te dar canções. Meu Deus. Espírito. Espírito. Essa geração ainda tem lenha para queimar. Essa geração ainda tem lenha para queimar, Jesus. Nós estamos aqui queimando as nossas lenhas, Jesus.
Ah, nós estamos aqui queimando as nossas lenhas, Jesus. Ah, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. As pessoas que estão aqui recebendo o Espírito Santo podem continuar. Mas o Espírito Santo coloca uma impressão no meu coração. E existe algo específico quando Deus quer levantar uma geração. Ele toca primeiramente no sacerdócio. Assim como o inimigo, quando quer destruir uma geração, ele ataca os homens. Jesus, quando quer tocar numa geração, ele levanta homens. E eu queria que você, homem, saísse do seu lugar e fosse orar por um homem. Eu queria que você orasse por restauração de autoridade. Você, homem, procure um homem, ore por esse homem nessa hora. Deus está restaurando no nosso meio o sacerdócio. Quando o inimigo ele quer destruir uma geração, ele ataca os homens, porque aos homens foi dado um governo. Mas quando Jesus também quer alcançar uma geração, Ele levanta homens, sacerdotes, famílias, homens e mulheres. Mas também sobre os homens há um governo. Então você vai orar sobre esse homem, levantando no nome de Jesus a paternidade dele, curando no nome de Jesus a sua hombridade, curando no nome de Jesus. Ore por ele agora. Levanta homens, Jesus, homens posicionados, começando por mim, Jesus. Toca, Jesus, toca no nosso sacerdócio. Levanta a partir de nós, famílias fortes, famílias fortes. Toca. Você está sendo curado agora da sua falta de paternidade. Deus está te dizendo: eu te curei dessa falta hoje. A casa está preparada, pode soprar o vento. Toca, Jesus. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em Meu Deus, Deus está levantando os homens dessa igreja. Meu Deus, é muito forte, Jesus.
Ai, meu Deus, isso. Deus está levantando. Você, homem, jovem, Deus está curando você das coisas que você não fala com ninguém. Deus não desiste de você, homem. Deus não desiste de você. Deus vai te levantar para você tocar a sua geração. Os filhos dos teus filhos. E você, mulher, Deus está levantando mulheres como colunas, mulheres fortes, que vão andar de lado de homens fortes. Deus está levantando essa geração que não negocia a verdade, a geração que não negocia a palavra, a geração que não negligencia a oração, a geração que não negligencia a palavra de Cristo. Geração forte. Eu não poderia terminar esse culto sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de aceitar o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e você veio nesse culto e você não quer perder mais tempo, você não quer perder tempo longe da presença do Senhor. Eu quero falar para você que hoje é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor. Se você é essa pessoa, eu só queria que você acenasse com a sua mão direita lá em cima, se você quer aceitar o nome do Senhor. Aleluia, nós temos uma vida aqui. Aleluia, se essa pessoa é você, se você quer aceitar o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. Eu estava afastado, eu estava distante. Não fique com vergonha, essa é a hora, esse é o tempo. Acena com a sua mão, a gente quer te conhecer, a gente quer orar por você. Existe aqui uma família para caminhar com você. Se existe mais alguém, pelo amor de Deus, eu quero ver você. Acena com a sua mão. Não perca tempo, é tempo de voltar para a casa do Senhor. Se existe mais alguém, levante a sua mão, deixa eu te conhecer. Se não existe, eu queria convidar você aqui na frente. Quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai te usar. Eu declaro no nome de Jesus que na tua pior dor, Deus vai te usar para curar outras pessoas. Onde você se sentiu mais ferida, Deus vai usar você para curar outras pessoas, no nome de Jesus. Ele está te dizendo nessa noite: eu estou curando, eu estou derramando um bálsamo de refrigério. Será que você pode estender as suas mãos? Uma vida aceitou o Senhor Jesus. Isso é motivo de festa, isso é motivo de alegria. Será que você pode celebrar o nome poderoso do Senhor? Fica aqui ainda. Antes da gente orar, eu queria que você olhasse para essa pessoa do seu lado e dissesse a ela assim: ó, você vai ser usado por Deus para trazer outras pessoas para conhecer Jesus. Será que você pode dizer amém por essa palavra liberada sobre a sua vida? E você que está aqui na frente, eu queria que você repetisse uma oração comigo, toda a igreja, no nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu volto para a tua casa. Senhor Jesus, nessa noite perdoa os meus pecados cometidos por atos, por obras ou por pensamentos.
Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver com o Senhor eternamente. E eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Será que você pode celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus? Calma, que a Bíblia diz que lá no céu está tendo uma festa agora, e a gente quer fazer festa aqui também. Eu vou contar até 3 e você vai virar para conhecer sua nova família, amém? 1, 2, 3. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, De volta ao primeiro amor. levanta essa geração. Traz de volta a visão, onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Será que você pode celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus? Ah, será que você pode dizer glória a Deus, aleluia? Será que você pode dizer ainda bem que eu vim, Jesus? Ai, não acabou por aqui. Aleluia. Estenda a sua mão como quem recebe nessa hora. Pai, nós te damos graça pela tua presença, Senhor. Nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, pela tua movimentação nesse lugar. Nós cremos que foram ativados nessa noite dons que estavam, Senhor, adormecidos. E nós cremos numa geração disponível para fazer aquilo que o Senhor quer, que vai doar o tempo, o recurso, os dons, os talentos para fazer a tua vontade, Pai. Pai, nós cremos e te agradecemos pelo avivamento do Senhor que acontece no nosso meio. Mas que esse avivamento, Jesus, seja contínuo, diário, dia após dia, no nosso devocional, na nossa busca intencional ao Senhor. Desperta uma geração com fome e sede da palavra, Pai. E nós, Espírito Santo, te agradecemos por esse culto. E nos leve em paz para as nossas casas, Senhor. E nos dá um final de semana abençoado debaixo da tua graça, no nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, não acabou aqui. Nós temos lá o nosso momento no coffee. Não vai embora. Arruma uma carona. Algum irmão de carro vai te deixar em casa. Tem batata frita com bacon e cheddar. Não vai embora. O sextou é aqui no Legacy, amém? Você de casa, Deus abençoe você. Partilha essa live, partilha essa transmissão, essa palavra com algum jovem que você conheça. Nós te esperamos aqui no nosso próximo culto, domingo, às 8h30 da manhã, às 10, às 19 horas. Você tem 3 chances no domingo. Venha celebrar o Senhor conosco. Deus abençoe você.